Bom dia a todos, né? Que Jesus possa nos abençoar nesta manhã, né? Em que estamos aqui com propostas diferentes para a nossa renovação espiritual, né? Procurando sempre o Evangelho em nossas vidas, porque ele é o nosso, né? É o nosso farol, né? Que vai iluminar a estrada a que a gente tem que percorrer. E nós vamos dar continuidade, né? Ao estudo do Evangelho que a gente faz toda sexta-feira, que nós estamos no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração, né? Então, esse capítulo, né, que fala das bem-aventuranças, então, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. A pureza do coração, né, é a gente renunciar o orgulho e o egoísmo, né, essas duas chagas. Pureza de coração, né? É ser bom, é ser indulgente, é ser humilde, né? É ser caridoso, é deixar de abraçar o mal para abraçar o bem. Então, ter o coração puro, né? E dentro desse capítulo, né, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o escândalo, né? O que é o escândalo, né? Por que esses escândalos ainda são necessários, né? Por que Jesus diz, se a vossa mão for motivo de escândalo, cortai-a, né? Então, no Evangelho, aí no item 11, eu vou ler aqui, acho que vocês têm aí na folhinha, né? Dentro da folhinha. No item 11 traz assim para a gente: se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que lançasse ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem, olha o alerta de Jesus, né? Mas ai do homem porque o escândalo vem. Prestai bem atenção, não desprezeis nenhum destes pequenos, pois eu vos declaro que no céu seus anjos veem incessantemente a face do meu Pai, que estás no céu, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Se a vossa mão e o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos do que tendo duas mãos ou dois pés, serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho é um motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho do que ter os dois a serdes lançados no fogo no fogo do inferno. Então, é a anotação de Mateus, nos capítulos 13, 6 a 11 e 5, 29 e 30. Então, a gente observa nessa passagem de Jesus, anotada por Mateus, um texto forte, com expressões fortes. Mas a gente tem que ter um olhar, não um olhar material imediatista, né? Nosso ainda, na nossa visão limitada, quanto a essas palavras de Jesus. Mas perceber esse texto no sentido espiritual, nesse sentido alegórico, é um sentido mais profundo, né? Que Jesus vem nos ensinar. Então, vamos compreender aqui o que seria o escândalo, né? E Kardec vem trazendo para a gente que, no sentido vulgar, escândalo é a palavra que denomina toda ação que choca a moral ou a decência de maneira ostensiva, de maneira gritante, né? Então, o escândalo seria aquilo que choca, né? E que todo mundo vê, que chama a atenção no sentido vulgar. E ele nos fala ainda que o escândalo, ele tem repercussão, né? Todo escândalo ele tem repercussão, porque as consequências deles, né? Eles são consequências tanto individuais como consequência coletiva, né? Ele tem consequência para uma família, para a sociedade, para o país. Tem essa consequência. Então, todo escândalo, ele traz uma repercussão. E ele fala também para a gente
que muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria com ele e a consideração que desfrutas entre os homens diminuiria. Então, ele evita o escândalo por causa do seu orgulho ferido, né? Mas contando que suas torpezas sejam ignoradas, né? Então, ninguém viu, eu fiz o escândalo, mas ninguém viu, ninguém sabe, né? Então, ela continua ignorada. Então, mas não nos esquecemos o quê? Será que ninguém viu, né? Nós estamos sempre acompanhadas por quem? Uma nuvem de testemunhos, né? E vamos entrar em sintonia com espíritos, né? Sintonizados conosco na mesma vibração, que tem os mesmos gostos da gente, e vai potencializar em nós esse desvio, esse escândalo que nós causamos, mas que não queremos abafar, ninguém viu, né? Então, a gente tem que parar para observar isso daí. E Jesus fala que quem age dessa maneira é como os sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão em seu interior. São vasos limpos por fora, mas sujo em seu interior. Quer dizer, vivem, né, das aparências. Fazem o culto exterior, mas o principal é a mudança interior, né? Tirar de dentro de si essas impurezas, esses vícios que nós trazemos. Então, no sentido vulgar, escândalo é aquilo, tudo que choca. E todos sabemos, né, que todas as nossas ações vão trazer consequências para nós mesmos e nós vamos responder por isso, né? E no sentido evangélico, né, que nós vamos nos pegar mais. O que é o escândalo? Kardec traz para a gente que o escândalo, né, no sentido evangélico, ele é muito mais amplo, né? O escândalo não é somente o que agride a consciência de alguém, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições do homem. Todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, o escândalo é qualquer ato, né, que a gente faça, qualquer, mesmo aquele que a gente acha, né, que são simples, não tem nada demais, é qualquer ato que a gente faça que visa o mal, visa em prejudicar, né, alguém. Então, ele fala que o escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, o escândalo é tudo que resulta do vício, né? Todos os vícios. Agora, a gente fala vício, muitas vezes a gente pensa em vício, é o vício da bebida, do fumo, né? De comer muito doce, é um vício. Mas esse vício moral aqui, né, não é esse, são os vícios, as mazelas, as nossas imperfeições morais. E no Livro dos Espíritos, na questão 913, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Quer dizer, o vício profundo, né? Aquele vício mais enraizado em nós. Aí os espíritos respondem: já o temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Então, todo o mal que trazemos deriva desse egoísmo. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. De nada adiantará combatê-los, não chegareis a extirpá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz. Então, a raiz é o egoísmo, né? Pois aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quiser, ele ainda diz, os espíritos dizem, todo aquele que ainda quiser, né, aproximar-se nessa vida da perfeição moral,
deve extirpar do seu coração qualquer sentimento de egoísmo, né? Pois o egoísmo, ele é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade, porque ele vai neutralizar todas as qualidades. Então, ele neutraliza. Então, se a gente quiser melhorar, né, caminhar no nosso progresso, a gente tem que extirpar a raiz dos vícios, que é o egoísmo. E o próprio Evangelho traz para a gente que o egoísmo é filho do orgulho, né? É o monstro devorador de todas as inteligências, a negação da caridade. Porque onde tem orgulho, não tem caridade, né? E onde tem caridade, não tem o orgulho. Então, no sentido espiritual, o escândalo é tudo aquilo, né? É toda a queda do homem, que vai levar à queda do homem. Então, são os nossos vícios que traz para a gente o quê? As nossas doenças, né? Traz os sofrimentos para nós, né? E são os vícios que vai fazer com que a gente fique, né? Tenha o coração impuro. Se Jesus fala aqui nesse capítulo, né? Bem-aventurados que têm o coração puro. Então, esses vícios, né? Mostra ainda o quanto de impureza nós temos no nosso coração. Então, esses escândalos, né? Exemplos, né? Que a gente pode dar, são às vezes os maus exemplos que a gente dá às pessoas que estão ao redor de nós. Esses maus exemplos é um escândalo, né? O abuso do poder é um escândalo, né? O interesse pessoal para a gente obter vantagem, né, para nós, em detrimento à queda de um irmão, tudo isso são escândalos, né? Então, e Jesus fala, o escândalo é necessário, mas ai daquele, olha o alerta, ai daquele porque o escândalo venha. Por quê? O escândalo venha, mas ai daquele porque não é necessário que a gente pratique o mal, né? Mas o escândalo vem porque em consequência da nossa imperfeição moral, né? Se nós somos espíritos ainda imperfeitos, é preciso que ele venha à tona, mas ele vem justamente por causa no nosso patamar evolutivo em que nós encontramos. E Kardec nos diz que muitas coisas ainda não podem ser bem compreendidas sem uma chave. A chave que dele dá o Espiritismo. E que chave é essa, né? Que ele vem falando aqui pra gente. Quando a gente, dentro da doutrina, através do esclarecimento, a gente conhece, né, a lei da reencarnação, da pluralidade das existências, a vida futura, a pré e pós, né, existência do espírito, compreendendo, né, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito. Então, o escândalo, ele é necessário, porque ainda esse mal, ele é necessário, né? Por causa da nossa condição evolutiva, como eu acabei de falar, espíritos ainda imperfeitos. Nós somos seres o quê? Inacabados. Nós estamos em construção, né? E, consequentemente, ainda há o escândalo, porque nós, né, agimos ainda o quê? Não em acordo com a lei divina, né? A gente está sempre em desacordo com a lei divina. Por isso que o escândalo, ele ainda é necessário por causa das nossas más ações, das nossas imperfeições, né? E no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, Kardec pergunta, onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência, os espíritos respondem. Então, se a gente já sabe o que deve ser feito, qual caminho percorrer, por que a gente ainda, né, insiste em errar? Por que a gente ainda insiste em estar errando? Se essa lei está gravada em nós, né? Então, a lei divina está gravada no nosso coração e o nosso caminho, ela é traçado pela nossa consciência. Ou seja, somos nós como nós mesmos. Quer dizer,
Tudo depende de nós. Nós temos todos os recursos, mas basta a gente ter a força de vontade, né? E procurar nos modificar, extirpando, né? Esses vícios que ainda trazem tão mal a gente. Porque precisamos desenvolver o quê? Nós não somos centelhas divinas? Desenvolver as potencialidades que estão em nós para a gente, né, ter essa transformação moral, né? Nós precisamos batalhar por isso. E a lei de Deus, sabemos que é a lei única e necessária à nossa felicidade. Ela é única e necessária à nossa felicidade. E o homem é só infeliz por quê? Porque não pratica a lei de Deus. Não pratica e nos afastamos dela. Por isso, é simples assim, né? Mas requer o que nosso? Um esforço. O esforço depende do nosso esforço. Então, a gente sabe que é necessário que suceda os escândalos conforme Jesus disse, mas nós precisamos compreender que essa fala do Cristo aí se refere à nossa condição ainda da humanidade evolutiva, né? Nós estamos em processo, né, de crescimento. Mas isso não significa, né, que nós devemos permanecer no erro, né? Isso não significa que nós devamos colaborar com o mal, permitir que esse mal cresça. Tanto que na Gênesis, no capítulo 3, que é um capítulo que fala do bem e do mal, né? Kardec traz para a gente assim, como o homem tem que progredir. Como o homem tem que progredir, ó, ele tem, né, a lei é do progresso, ele tem que progredir. Querendo ou não, eu vou progredir, né? Como o homem tem que progredir, os males aos quais está exposto são um estímulo. Ó, os males, nós estamos diante de tantos males, mas é um estímulo para o exercício da sua inteligência. Então, esse mal é um estímulo para a nossa inteligência, mas não é para fortalecer o mal, não, né? É um estímulo para a gente extrair do mal o bem, né, como um aprendizado. Então, a gente vai extrair aí como um aprendizado, né? Então, e ele continua falando, se ele não tivesse nada a temer, né, o homem, nenhuma necessidade, o levaria à busca do melhor. Ele se entorpeceria com a inatividade do seu espírito, não inventaria nada, não descobriria nada. Quer dizer, ficaria na mesmice, né? Mas aí Kardec continua, a dor, olha só, a dor é o aguilhão que compele o homem a avançar na estrada do progresso. Olha a sabedoria divina. Então, a dor chega, nós estamos desviando da lei. Ela chega, então ela vai ser o quê? O agente do nosso progresso. É o despertar da nossa consciência adormecida, né? E ele fala ainda, Deus pleno de bondade colocou o remédio ao lado do mal, né? Quer dizer, do próprio mal faz sair o bem, né? É a sabedoria divina, quer dizer, o mal é o caminho do aprendizado do bem. E como que a gente vai extrair esse bem do mal? Como que isso se dá? Aí Kardec fala, chega um momento em que o excesso do mal moral, quer dizer, o excesso de tanto, né, a gente está nesse vício, torna-se intolerável. Quer dizer, a gente cansa, né? Torna-se intolerável e faz com que o homem sinta a necessidade de mudar de vida, né? Então, através da dor, né, que impulsiona a gente, vai chegar uma hora que, cansados de tanto sofrer, vamos retornar à casa do Pai, né? Seguindo as suas leis. Então, e trazendo para a nossa realidade, né, que nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos, né, que às vezes a gente fala, meu Deus, onde nós vamos parar com tanta
tantos escândalos, né, envolvendo a humanidade, assim, tantas notícias trágicas. Mas devemos sempre saber que o nosso barco não está à deriva. Nós temos leis divinas, né? Deus, Jesus, a espiritualidade amiga e benfeitora, que está a todo momento, né? Fazendo um convite para que a gente não entre nessa sintonia, né, dos escândalos, para que a gente possa, através da nossa fé, da nossa oração, manter o equilíbrio, e que o nosso equilíbrio vai ajudar os nossos irmãos de caminhada, porque não adianta a gente ficar desequilibrado. Se a gente aqui já tem um entendimento da doutrina espírita, que nada nos acontece por acaso, que tudo está dentro da lei de Deus, nosso Pai, né? Então a gente tem que ter a fé, embasar-nos nessa fé, né? E tanto a doutrina vem trazendo para a gente. E na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, né? Que muitas vezes, tem muita maldade, será que Deus criou espíritos bons e espíritos, né, só para o mal? Então Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos, né, na questão 115. Então os espíritos falam para a gente, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Esse ignorantes é sem o conhecimento de si mesmo, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, mas todos com a possibilidade do esclarecimento, né? Todos com a possibilidade de ser esclarecido pelo conhecimento da verdade. Tanto que, qual foi a fala de Jesus? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Por quê? Porque só através da ignorância e do desconhecimento das leis da verdade é que nós erramos, né? Então a gente não deve julgar o irmão, né? Não devemos estar aqui em julgamento, mas sermos indulgentes para entender o estado evolutivo do outro, né? Cada um está no seu patamar. Porque quem a conhece a verdade, ela não permanece no erro. Ninguém que conhece a verdade permanece no erro. Né? Por quê? Porque não suporta, não aguenta, né? Fica difícil para a pessoa que conhece a verdade. Então Jesus fala, se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-o. Então a gente tem que entender essas palavras de Jesus, sabendo que Jesus, né, nosso mestre querido, que nos trouxe a lei de amor, né, que combatia a violência, né? Isso, a gente tem que ter esse entendimento espiritual, porque significa o quê? Não é a gente se mutilar, não. Ele não quer que a gente se mutile, né? E que tenha sofrimentos, mas ele quer o quê? Que a gente simplesmente destrua de dentro da gente as causas do mal, a causa do escândalo. É isso que é. As causas desses vícios nossos. É isso que nós temos que destruir dentro de nós, né? E, como ele fala aí, se algum membro nosso for motivo, né, de machucar nosso irmão, que nós fiquemos sem ele, né? Mas no sentido de destruir tudo aquilo que vai causar mal ao outro. Então ele recomenda que nós eliminemos de nós os sentimentos negativos, né? Que vigiemos o que vai dentro do nosso coração, né? Que é muito importante. Vigiemos aquilo. É necessário arrancar do coração todo sentimento negativo e toda tendência viciosa. É isso que a gente precisa entender com essas palavras de Jesus. Se o vosso olho é motivo de escândalo, né? Quando ele fala aqui, é motivo de escândalo arrancar e jogar longe de vós, é melhor que entreis na vida. O que ele vem trazendo aqui para a gente? Falando da reencarnação, né? Das múltiplas existências. E no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, Chico, através do Espírito Emmanuel, fala que pela simbologia de suas palavras, né, essa que eu acabei de ler aqui, Jesus apresenta-nos um motivo determinante dos renascimentos dolorosos.
em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berços que pedem semelhantes provas como período de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Então, só, essa fala de Jesus, ela só vai se justificar através dessa reencarnação. Então, são existências que o próprio Espírito pede para a sua libertação, Porque nós estamos, o homem ele está sob a lei de causa e efeito, E ele vai receber mais cedo ou mais tarde tudo aquilo, que ele, em consequência dos atos que ele praticou. Então, é a lei de causa e efeito. E só vai se libertar de lá enquanto não quitar sua dívida, É o que Jesus fala: de lá não sairás enquanto não pagar o último centavo. Então, diante dessa lição, a gente tem que ter em mente que estamos aqui na Terra não para provocar escândalos, mas nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para trabalhar na seara do bem, trabalhar para um mundo melhor, para trabalharmos para um mundo mais justo. E finalizando essa mensagem, que Nilce leu, uma mensagem lindíssima de André Luiz. Nós precisamos, diante desses fatos momentosos, desses escândalos, os momentos críticos em que vivemos, acalmar-se, para poder acalmar os outros, Guardar atitude ponderada à face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. Não permitir em nós, que os escândalos que aconteçam, eles dêem uma influência maior na vida da gente. A palavra cruel aumenta a força do crime. Então, a gente não deve estar sintonizado, com essa vibração. Porque o que a gente for falar, de acordo, vai aumentar ainda, como ele fala aqui, a força do crime. Resguardai-vos no abrigo da prece. Olha a importância aí, nesses momentos de a gente estar sempre em prece, em oração para a paz do mundo, para a harmonia nos corações das pessoas. Em todos os transes aflitivos da existência, nós precisamos da prece, porque é a prece que vai nos trazer a paz, o equilíbrio e vai fazer com que nós, tenhamos fé, construímos nossa fé, E ele fala: aceitar nas maiores como nas menores decepções da vida humana, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores, atuando em favor do aprimoramento espiritual. Deus não erra. Então, todos os acontecimentos, tem sempre visando uma renovação, Então, a gente tem que ter isso em nossa mente e não cair, no desequilíbrio. É termos essa fé que tudo está no comando de Deus, E não desistir jamais da construção do bem, que nós precisamos estar nessa construção, realizando o bem, Então, que Jesus possa nos abençoar, nos amparar e termos a certeza nesses momentos difíceis que nós não estamos desamparados, Que Jesus nos abençoe. Assim seja. Que Nossa Senhora, Maria, possa nos abençoar nesta manhã com os recursos maternais, acolhedores, que nós tanto necessitamos. Do coração de Maria, é que saem essas bênçãos maiores de acolhimento, É no coração maternal que nós procuramos o aconchego. E às vezes nós temos dificuldades com as nossas mães biológicas, questões espirituais, mas o coração maternal é aquele que acolhe, é aquele que estrutura, é aquele que cuida, é aquele que direciona, é aquele que acalma.
E às vezes nós encontramos o coração maternal no pai, no avô, num tio, numa tia, num parente, num amigo. Então nós precisamos identificar, para não fugirmos desse colo materno, amoroso, que cuida de nós. E se nossas mães já estiverem no plano espiritual, elas continuam a nos acolher, mais do que nunca. São espíritos, estão vivos, estão verdadeiramente cuidando de nós. Então, onde está aquele colo acolhedor que acalma, que nos acalma e que nos direciona nas dificuldades em que nos encontramos, né? A gente vê pelo bebezinho, quando ele está lá agitadinho, né? Um cuida, outro cuida, mas quando ele vai para o colo materno tem uma leitura diferente. Por que é diferente? Porque dentro da concepção a gente identifica já esse ser que nos acolhe, que nos abriga. Então a gente conhece pela voz, pelo sentir, pelo pulsar das emoções, que aquele coração é um coração maternal, não é? Que a gente possa identificar isso diante das nossas adversidades, diante das nossas experiências na terra, diante das nossas dores, porque na terra tereis provações. Nos diz a espiritualidade, porque somos espíritos, estamos alma em construção, nós temos dificuldades ainda, né? E que a gente possa então, de posse desses conhecimentos, estarmos começando a agradecer a vida e as pessoas que nos ensinam a estarmos melhores. E tudo aquilo que é motivo de escândalo, de comprometimento maior, que a gente vai liberando essas ferramentas. Tudo aquilo que a gente sabe que prejudica o outro, que nos prejudica, não é de Deus. Porque Deus é amor e Deus é o bem, né? O mal não é de Deus. O mal não está na natureza. A natureza está o bem, a construção do bem. Tudo que fizermos de melhor vem de Deus, é nosso. Tudo que fizermos que não é de Deus, que não é bom, que não vai construir, nós precisamos eliminar. Tudo aquilo que a gente sabe que vai prejudicar o outro, vamos trabalhar. Porque na verdade não se prejudica o outro, se prejudica a nós mesmos. Por isso temos tantas adversidades, por isso tantas enfermidades, por isso tantos problemas. Então que a gente possa, né, fazer essa autoescuta. Estamos buscando através da prece e irmos eliminando dos nossos sentimentos, pensamentos, emoções e determinação tudo que é prejudicial. Vamos trabalhando isso, começando pela simplicidade, entre aspas, das mágoas, que abre campo a tantas outras questões que prejudicam. Vamos viver com mais tranquilidade e serenidade, tendo a certeza absoluta que estamos amparados e assistidos. Isso é importante para nós. E a cada momento de nossas vidas é um desafio, porque as dificuldades nos trazem desafio para fazer com que a gente prove o amor que a gente tem pelo Mestre Jesus, né? Através da mansuetude, da compreensão, da determinação, direcionando o que a gente já entende da melhor forma possível. E aí a gente vai seguindo, dando contas das adversidades, das dores, dos problemas, e a cada dia nós vamos renovando, né, no interior de cada um de nós, esse sentimento de gratidão a Deus pela bênção da vida e do esclarecimento que Ele traz, dizendo que os nossos queridos que nos anteciparam de retorno à casa estão mais vivos do que nunca. Olha só que maravilha! Nós compreendermos isso, né? E aí nós vamos ficando mais mansos, humildes, tranquilos, né? E aí a gente vai dando conta da nossa vida, porque nós vamos responder pelo que fizemos por nós mesmos, né? Essas noites sem dormir, os exageros todos, as mágoas, os problemas, falação da vida alheia, essas confusões humanas que a gente se envolve.
Então está na hora da gente começar a gerenciar tudo isso e estarmos numa frequência amorosa, né? Compreendendo as dificuldades, né? Ainda nas nossas lágrimas, ainda nas nossas dores, ainda nas dificuldades. Mas olha, faz uma prece e continua, porque o caminho é seguir o Mestre Jesus. E tudo aquilo que a gente sabe que é prejudicial, a gente eliminar, né? Eliminar. Motivo de escândalo, vamos parar com essa história. Já chega, né? O escândalo é necessário, mas é daquele que provocar. A gente não quer mais provocar, né? Vamos cuidar um pouco mais do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz, do que a gente fala, para que a gente tenha assim uma vida mais harmonizada. Lembrando que em tudo que fizermos, seja de positivo, seja de negativo, nós temos nuvens de testemunha. Estamos sozinhos não. Não estamos sozinhos não. Nós temos nuvens de testemunha. Então vamos prestar atenção no que a gente sente, no que a gente pensa, no que a gente faz. Tá bom? Vamos trazer a figura de Jesus, a nossa tela mental, a nossa prece, nosso mestre querido, que nos ajuda, que nos protege, que dá esse testemunho de fé e que nos convida a caminharmos com Ele. Amado Jesus, Deus nosso Pai querido, Doutor Erma, equipe espiritual da casa, benfeitores amados, né? Protetores de cada um de nós aqui, que nos ajude a ter essa escuta mais aprimorada de nós mesmos, selecionando o melhor para nós e para podermos oferecer aos irmãos de caminhada, começando pelos nossos lares, pela nossa consanguinidade, pelas pessoas do nosso cotidiano, do convívio, no trabalho, os nossos vizinhos, as pessoas que estão também na luta do seu aprimoramento moral, intelectual, aperfeiçoando o seu sistema como um todo para uma convivência mais harmonizada, mais tranquila, de mais alegria, de mais construção no bem. Todos nós, seres inteligentes da criação divina, sabemos discernir o bem e o mal, lembrando que o mal é a ausência do bem. Se fizermos o bem, o mal não tem estrutura, porque ele não é criação divina. Que nós possamos identificar isso, para que nós possamos assim, com mais serenidade, com mais mansuetude, com mais confiança, orarmos a Deus, orarmos a Jesus e aos benfeitores e recebermos esses recursos salutares para as nossas almas. Abençoe os pedidos que cada um de nós está fazendo nesse momento. Que cada um faça seus pedidos, que cada um pense nas dificuldades que estão experimentando por agora, nas preocupações, para que a espiritualidade possa ir orientando a cada um individualmente. E ao término da prece, das apresentações, estarmos todos mais lúcidos em nossas questões, mais determinados em nossas escolhas, no nosso seguimento. Protege as nossas rogativas, Jesus querido. Que os nossos pedidos, as nossas rogativas, encontrem eco no teu coração. Abençoe os nossos lares aqui representados, Senhor. Cada cantinho de nossa casa, cada necessidade, todos aqueles que estão conosco no aprendizado do lar, para que possamos nos ajudarmos verdadeiramente. E aquela dor pungente que porventura estivemos experimentando nesta hora, que ela seja mais suave, Senhor. Que ela seja mais tranquila, Senhor. Porque estamos recebendo os recursos benfeitores, minimizando as nossas dores neste momento. Obrigada, Jesus querido.
Obrigada, equipe espiritual da casa, Dr. Erma, os nossos mentores, aquele grupo de irmãos que vem nos socorrer. E que o retorno aos nossos lares, aos nossos trabalhos, seja na paz que sentimos neste momento. E tudo que nós ainda temos, que seja motivo de escândalo, que possamos educar, encaminhar e vencer. Assim, Jesus amigo, rogamos ao teu coração a permissão que o Senhor possa nos abençoar e que possamos ir de nossa parte encerrando a nossa prece. E na nossa apresentação, possamos sentir verdadeiramente que o Senhor continua no espaço aqui a nos atender às nossas súplicas, às nossas necessidades. Obrigada, mestre querido. Muito obrigada, Deus nosso Pai. Muito obrigada, equipe espiritual da casa. Graças a Deus.